Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, hoje vamos meditar de 1 Samuel, no capítulo 8, no verso 1. Glórias a Deus. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro, recebendo peitas ou recebendo, presentes, e se perverteram à justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel em Ramá. E lhe disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Prestemos atenção, irmãos, nessas atitudes. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo, lhe protestarás solenemente e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Glórias a Deus. Então, só para contextualizar os irmãos, nós já ouvimos falar muito sobre Samuel. Samuel era filho de Ana e de Eucana. Antes de Samuel, depois da morte de Josué, Israel era governado por juízes. E Samuel foi o último dos juízes de Israel. E todas as vezes que o povo se afastava de Deus por cometerem pecados, e dentre eles um dos maiores pecados da idolatria, o Senhor os colocava sobre o domínio de povos estrangeiros, para que sofressem a repreensão pela sua desobediência. Glórias a Deus. E quando o Senhor diz aqui, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito. Irmãos, a Bíblia nos fala lá no livro de Êxodo que desde o dia que o Senhor tirou aquele povo do Egito, o Senhor não deixou que lhes faltasse nada. A sandália crescia nos seus pés, as roupas não envelheciam. De manhã eles eram guiados por uma coluna de nuvem, à noite por uma coluna de fogo. Em nenhum momento o Senhor os desamparou. Quando tiveram fome, Deus enviou o maná. Quando pediram por carne, Deus enviou as cordonizes. Então, irmãos, nós, enquanto carne, temos a mania de sempre estar reclamando. E nos esquecemos que mais do que reclamar, temos que agradecer. Porque todos os dias o Senhor nos dá uma dádiva. A dádiva da vida, a dádiva de levantar, a dádiva de você trabalhar e inclusive a dádiva de você estar aqui conosco ouvindo essa palavra hoje. Então temos, irmãos, que dar ao Senhor todos os dias louvores e graças de agradecimento. Porque antes de você chegar aqui, eu não sei como foi a tua semana, mas quantos livramentos o Senhor te deu. De quantas situações o Senhor te livrou, quantas coisas o Senhor não permitiu chegar até você. Às vezes até coisas que você não esperava. Deus, Ele levanta pessoas para te abençoar. Deus, Ele faz vir da onde você não espera vir. Porque quando a gente se coloca na posição de agradecer ao invés de reclamar, as bênçãos vêm de onde a gente nem imagina que virão. Aleluia. E aqui, irmãos, o povo começou a reclamar. E começou a reclamar justamente porque Samuel, que estava ali como profeta e juiz daquele tempo, estava avançado em idade. Então eles temeram que quando Samuel morresse,
não houvesse ninguém para governar sobre eles. Porém, a Bíblia nos diz que até então o Senhor nunca os abandonou. Glória a Deus. Como é que o Senhor iria abandonar após a morte de Samuel? Certamente o Senhor levantaria um outro para guiar o seu povo como sempre ele fez. Então o povo fez o quê? Para atender às suas vontades carnais, aquilo que os olhos podem ver e a mão palpitar. Eles pediram um rei que pudesse o quê? Governar sobre eles. Então, Samuel, quando ele soube da petição daquele povo, Samuel viu que aquilo era algo mal aos seus olhos e aos olhos de Deus. Porém, Samuel, temente e obediente à voz de Deus, ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. E ele disse, e o Senhor o respondeu dizendo: Samuel, faze tudo conforme o povo está te pedindo. Porém, os exorte acerca do que há de acontecer sobre o rei que há de governar sobre eles. Glória a Deus. E no capítulo 8, do verso 11 ao 17, vai dizer o que o rei iria fazer. E disse: este será o modo de agir do rei que houver de governar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros, e para serem seus cavaleiros, e para correrem diante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vos lhe servireis de escravos. Então, Samuel os alertou de como seria o agir do rei que haveria de governar sobre eles. E mesmo assim, eles preferiram um rei que pudessem ver do que continuar a serem governados pelo próprio Deus através do seu profeta. Então, o povo aqui começa a rejeitar a autoridade instituída por Deus através da vida de Samuel, porque eles querem ser iguais aos demais. Eles querem as demais coisas, porque quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, o que a gente aprende aqui, irmãos? Que nós temos que buscar o reino dele e a sua justiça. E como é que a gente busca o reino? Crendo, praticando as suas obras, ouvindo a sua palavra. E não querendo ser como os demais. E aquele povo o rejeitou e queria ser como os demais. Eles esqueceram quão bom Samuel tinha sido para eles. Samuel, ele teve uma história, aleluias, e aquele povo havia se esquecido da história de Samuel, aquele a quem serviu a Deus desde o seu nascimento, desde a sua mocidade. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, é necessário que a gente compreenda a trajetória da vida de Samuel, para a gente entender qual foi o propósito, assim como também nós vamos entender qual foi a trajetória de Saul. Glórias a Deus. E as consequências que essa petição fora do tempo causou ao povo de Israel. E muitas vezes, irmãos, quando a gente pede algo para Deus, muitas vezes o não de Deus também é resposta. Muitas vezes não é aquela resposta que a gente espera, mas também é uma resposta. Porque o Senhor, ele vem nos preparar a terra, porque o Senhor, ele não vai nos dar nada enquanto nós não estivermos preparados para receber. E assim também o Senhor faria com o seu povo. Então eles quiseram um rei a quem pudesse ver. Eles queriam um rei que satisfizesse as suas expectativas humanas. Então, irmãos, na trajetória de Samuel, a gente começa a identificar o propósito de Deus, porque o Senhor o instituiu para ser um juiz sobre aquele povo. Glórias a Deus. E na trajetória de Samuel, nós vamos identificando muitas coisas que o Senhor, ele nos honra. E eu, após estudar a palavra, Deus veio falando comigo sobre 4 coisas que o Senhor honrou na trajetória de Samuel. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi a respeito do princípio. E o que é o princípio? O começo. Se a gente for
buscar na história de Samuel como foi o princípio de tudo. Antes de Ana gerar, ela precisou se voltar para Deus. Quando Ana pedia a Deus um filho, ela pedia unicamente para mostrar para sua rival Penina que ela também poderia. Porém, Ana estava preocupada em atender a sua vontade, em mostrar para os outros que ela podia, e aquilo não parecia bom aos olhos do Senhor. Porque quando nós buscamos algo da parte de Deus, irmãos, tem que ser para a honra e para a glória do nome dele. Glórias a Deus. Então, enquanto Ana queria chamar a atenção de sua rival a fim de competir com ela, nada aconteceu. Porque ela tinha que entender que ela precisava oferecer a Deus um sacrifício perfeito. E não só oferecer um sacrifício perfeito, mas ser o próprio sacrifício. Quando ela entendeu que necessário era não apenas oferecer esse sacrifício, que necessário era exaltar o Senhor e buscá-lo em espírito e em verdade, o seu milagre aconteceu, aleluias. E para o milagre de Ana acontecer, ela precisou se achegar ao altar do Senhor. E não só se achegar ao altar, mas ela precisou organizar o seu altar, o altar que estava dentro dela. Ela precisou retirar tudo aquilo que a afastava, tudo aquilo que não permitia a entrega verdadeira da parte dela para com Deus. Então, irmãos, quando ela colocou tudo no seu devido lugar, ela ofereceu um sacrifício santo e agradável a Deus. E Samuel não foi um simples sacrifício. Assim como Davi disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ana ofereceu ao Senhor algo que lhe custava muito, aleluias. Lhe custou anos de espera, lhe custou muitas humilhações, mas Ana entendeu que a vida do filho dela era para a honra e para a glória de Deus. E que ele tinha vindo ao mundo com um propósito de liderar um povo. Glórias a Deus. E aqui, irmão, quando nós falamos em concerto de altar, o Senhor me levou lá na passagem de Elias. Porque como o pastor falou aqui no início do culto, necessário é que nos limpemos de toda incredulidade. Depois que nós nos limpamos da incredulidade, necessário é que nós nos santifiquemos. Necessário é que nós aprendamos a dar ao Senhor o nosso melhor culto, que nós ofereçamos a Deus o nosso melhor enquanto nós podemos. E eu glorifico a Deus hoje, irmãos, por Ele ter me levantado de onde eu estava. Porque Deus, Ele usou de misericórdia para com a minha vida e para com a vida de muitos aqui. Então ofereça a Deus o teu melhor. E quando o Senhor me levou lá na história de Elias, o povo de Israel, irmãos, eles viviam um período de apostasia, um período em que Acabe, que era o rei da época, ele havia se casado com Jezabel, e a Bíblia diz que Acabe fez muito mal aos olhos do Senhor, mais do que aqueles reis que o antecederam. E quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel institui em Israel o culto idólatra. Então, quando Elias vai até Acabe, Elias lança sobre Acabe uma palavra. E ele diz que não choveria em Israel segundo a palavra dele. Que não cairia nem uma gota de água, nem uma gota de orvalho. Porque aquele povo estava vivendo em pecado. Aquele povo estava vivendo em idolatria. E, consequentemente, irmãos, o povo passava por um período de grande escassez. Porque faltava água, faltava comida, não só para o povo, mas também para os animais. Glórias a Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Depois que Elias encontra com Acabe e ele lança sobre ele esta palavra, Elias passa um período se escondendo, porque Elias é um profeta do Senhor. E Jezabel era uma profetisa de
Baal. Então Jezabel instrui Acabe para que ele persiga os profetas de Israel e os mandem matar. Então Elias, por um período, passou a se esconder. Até que um dia o Senhor envia um anjo a Elias e diz a Elias que já é o momento dele se apresentar a Acabe. Então Elias vai até Acabe e diz a ele: pede para que reúna o povo no Monte Carmelo e também os 450 profetas de Baal, junto com os 400 da deusa Será. Aleluias! Então Elias, ele tinha aqui um objetivo de mostrar naquele tempo quem realmente era o Deus de Israel. Aleluias! No primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 21, Elias diz ao povo, quando eles estão reunidos no monte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando estaremos cocheando, irmãos? Aleluias! Elias disse: se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Até quando nós estaremos cocheando entre os dois pensamentos? Deus, ele é o único que pode nos salvar. E todas as vezes que nós passamos a nossa vida reclamando, como eu disse lá no princípio, ao invés de reclamar, a gente vai passando o tempo e nós vamos nos afastando da presença do Senhor. E quando a gente vai nos afastando da presença do Senhor, muitas pessoas começam a buscar em outros deuses, em outros lugares, aquilo que era para se buscar em Deus. No versículo 22, Elias disse ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e os ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este será Deus. E todo o povo lhe disse: boa é esta palavra. E aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para os 2 elementos que são essenciais para nós no mundo espiritual. A água. No livro de João, no capítulo 4, no verso 13 e 14, o Senhor nos diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus. Então é desta água que nós temos que buscar sempre estar bebendo. Glórias a Deus. E quanto ao fogo, no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 11, João Batista vai dizer: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, porque a água, ela simboliza a limpeza. Glórias a Deus. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, Elias, ele sente essa necessidade de juntar novamente o seu povo, para que eles voltem a prestar a Deus o culto como ele deve ser prestado, onde o único a ser adorado, a ser exaltado, seja o Senhor Deus. Então, no versículo 30, Elias diz: chegai-vos a mim, aleluias. E todo o povo se achegou a ele. Então Elias reuniu novamente o povo, para que o povo entendesse que era necessário reconstruir aquele altar, que era necessário prestar ao Senhor esse culto, onde ele é o único, digno de ser adorado, digno de ser exaltado e digno de ser glorificado. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Glórias a Deus. Nós precisamos reparar os nossos altares. Reparar os nossos altares é lançar mão de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. É entender que quando eu entro no arraial do Senhor, eu preciso me despojar de tudo e oferecer a Ele o meu melhor, a minha melhor adoração, o meu melhor louvor, a minha melhor oração.
Aleluia. Então, seguindo uma ordem, Elias ele começou a organizar o altar do Senhor, para que ele fosse reparado. Então Elias pegou as 12 pedras que representam as tribos de Israel, fez um rego, segundo a largura de 2 medidas de semente. E esse rego é um pequeno canal por onde a água ela iria escoar. Ele armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. Pegou 4 cântaros de água e pediu para que o povo o despejasse por 3 vezes sobre o holocausto. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, percebam que as 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. Armou a lenha. A lenha, quando ela é queimada, ela se transforma em fogo. Glórias a Deus. Dividiu o bezerro em pedaço, que era o holocausto. Os cântaros de água, que a água simboliza a limpeza e a santidade. E lembremos que aquele povo vivia um período de escassez, pois fazia mais de 3 anos que não chovia na terra de Israel. Então Elias, ele queria sim reparar o altar, mas ele também estava oferecendo ao Senhor algo que iria lhe custar muito, porque se o sacrifício de Elias não desse certo, aquilo também custaria a vida dele e a vida de todo o povo que estava acompanhando. Glória a Deus. Aleluias. E quando ele pediu para o povo que despejasse por 3 vezes sobre o holocausto, essas 3 vezes representam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, os profetas de Baal montaram o seu altar e Elias montou o dele. E os profetas de Baal começaram então a entoar cânticos àquele Deus, feito de paus e de pedras, que não podiam fazer nada. E ali eles começaram a cantar, eles começaram a entoar, e o Deus deles não respondia nada. E Elias até chegou a caçoar deles, dizendo: será que o Deus de vocês está dormindo? De repente ele pode estar muito ocupado que não ouve a voz de vocês. E foi passando-se o tempo, e o Deus daqueles profetas de Baal não respondia de forma alguma, até o momento que eles começaram a se cortar e oferecer o próprio sangue em sacrifício àqueles deuses. E também nada aconteceu. Até que com o passar da tarde, Elias sucedeu, pois que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse, e aqui, irmãos, ele fez uma oração onde fica bem claro quem é aquele que deve ser adorado, e nós, enquanto servos, que temos que nos colocar na posição de adoradores. E ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Glórias a Deus. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, o sacrifício foi tão perfeito que, além dele mandar o fogo, ele lambeu a água que estava. Então, Elias fez com que o povo se achegasse, que o povo se voltasse para Deus e que voltassem a prestar ao Senhor um culto racional, onde fosse respeitado também a ordem e a decência dentro do reino. Samuel mostrou para eles como deveria ser feito a verdadeira oferta da qual Deus ele se agrada. Aleluias. Irmãos, a segunda coisa na trajetória de Samuel que Deus honra é a entrega. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, mas a gente não se entrega da maneira como deveria se entregar.
A Bíblia fala que Ana, ela se destituiu de tudo. Ela se tornou a menor. Ela reconheceu que ela era amargurada de alma, que ela necessitava da presença do Senhor. E orou como convém orar. Entendeu que ela não bastava estar na casa de Deus. Ela entendeu que ela precisava entrar na presença dele, na casa de Deus. Aleluia. Como nós já falamos, irmãos, ela entendeu que ela precisava de uma transformação, porque ela era uma mulher amargurada de alma. Como nós já vimos, Deus, ele não nos dá nada além daquilo que a gente pode cuidar. E se Deus houvesse dado a Ana, naquele momento em que ela vivia de extrema amargura, como é que ela iria criar o profeta? Então, necessário foi haver essa preparação. Necessário foi que Ana, ela se entregasse ao Senhor. E o Senhor, ele vem falando conosco que é necessário que nós nos entregamos. É necessário que a gente coloque, irmãos, a nossa vida nos pés do Senhor. Porque quando toda a incredulidade sair, não tem como o Senhor não agir. Não tem como o Senhor não enviar a resposta. Então, necessário é que nós venhamos nos entregar, porque o Senhor, ele tem pressa. Ele tem pressa em nos salvar, porque a Bíblia diz que no céu há festa quando o pecador ele se arrepende. Glórias a Deus. E um exemplo disso, irmãos, a gente pode ver em Zaqueu. Quando Zaqueu soube que o Senhor Jesus ia passar por um determinado lugar, Zaqueu, por ser de estatura baixa, ele teve que subir em uma árvore para ver o quê? O Senhor Jesus, para ver o Filho. É como se o Senhor Jesus dissesse, para tu me ver, pode ficar em cima, né? Mas para mim te salvar, você vai ter que descer, como já foi nos ensinado. Mas para que haja uma entrega da nossa parte, necessário é que nós tomemos também uma atitude. Zaqueu, ele tomou uma atitude. Sabendo ele que não poderia ver o Senhor Jesus por conta da sua estatura, ele teve que tomar uma atitude. Então ele subiu na árvore. E quando o Senhor viu a atitude de Zaqueu, o Senhor achou graça. E o Senhor disse o que a Zaqueu imediatamente? Hoje me convém que eu vá pousar em sua casa. E quando o Senhor foi até a casa de Zaqueu, Zaqueu ouviu a palavra, porque a única coisa que nos convém, que pode te convencer, que pode me convencer, a única coisa que pode nos transformar é a palavra de Deus. É quando os nossos olhos, os nossos ouvidos estão abertos para a palavra. Glórias a Deus. Então, quando o Senhor Jesus foi até a casa de Zaqueu e ele ouvindo a palavra do Senhor, ele se arrependeu. E ele disse ao Senhor que daria metade das suas riquezas aos pobres. E se ele houvesse defraudado alguém, ele o restituiria 4 vezes mais. Quando Zaqueu tomou essa atitude, então o Senhor lhes disse, hoje houve salvação nesta casa. Então, irmãos, o Senhor, ele tem pressa porque ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, quando Ana orou, como eu disse, da forma como ela deveria orar, muitas coisas aconteceram. Porquanto a nossa oração, ela precisa subir a Deus como um cheiro suave. E a Bíblia diz, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E foi o que aconteceu com a vida de Samuel. E a Bíblia diz que a partir do momento em que houve a entrega, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no verso 20, diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. E aqui, irmãos, quando a Bíblia fala que passado um tempo, Ana deu à luz a Samuel, não especifica o tempo. Quando Ana ela desce, após fazer a sua oração, Ana desce do templo, Ana desceu o quê? Diferente. E quando nós nos reunimos aqui, como o pastor nos ensinou, é para que nós saiamos diferentes. Para que a palavra ela se manifeste em nós. Aleluia. E quando a gente fala do tempo, não tem como falar de tempo sem não citar Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos e o Senhor fez uma promessa a Abraão.
O Senhor disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Então, ele foi chamado com 75 anos. Quando ele tinha 86 anos, nasceu Ismael. E quando ele tinha 100 anos, foi que ele foi receber a sua promessa. Ou seja, 25 anos se passaram até que Abraão recebesse a sua promessa, que era o seu filho Isaque. Então, irmãos, o tempo da espera muitas vezes pode parecer doloroso. Porque quando Deus nos faz uma promessa, muitas vezes Ele não diz o tempo, nem o que vai acontecer no período, até que nós alcancemos essa promessa. Necessário é que nós nos mantemos na posição. Que nós o busquemos, que nós perseveremos em buscá-lo, que nós perseveremos em ouvir a sua palavra, em ver o Filho, crer nele, até que ele venha e concretize aquilo que ele nos prometeu. E muitas vezes, pelo fato da gente não querer esperar, a gente acha que precisa dar uma mãozinha para Deus. Assim como Sara fez, vendo que a promessa na vida de Abraão estava demorando para se cumprir, ela quis dar ali uma mãozinha, uma ajeitadinha. Então ela deu a sua serva a Abraão para que a sua serva gerasse. E a sua serva gerou a quem? A Ismael. Porém, Ismael não era o filho da promessa. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia! Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, Ele o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E logo mais, no versículo 12, lá embaixo, algo me chamou muita atenção. Porque aqui o Senhor fala com Abraão no versículo 5. E no versículo 12 vai dizer: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Então, quando o Senhor chamou Abraão fora da sua tenda e pediu para que ele olhasse os céus, era de dia. Então, muitas vezes, nos é feita uma promessa e a gente olha para nós e fala assim: meu Deus, mas essa promessa não combina com a minha atual situação. Como é que eu vou receber algo da parte de Deus, como Sara já sendo velha, Abraão já sendo velho? Mas a Bíblia fala que Deus ele é fiel para cumprir tudo quanto Ele nos promete, aleluias. E no capítulo 17 ele vai dizer o que a Abraão? Te multiplicarei grandissimamente. Não é pouco, meus irmãos, grandissimamente é muito mais. Porquanto se nós crermos na palavra, que nós crermos naquilo que nos é prometido, se nós tivermos paciência em esperar a promessa do Senhor, Ele vai cumprir. Aleluia. E muitas vezes, nesse processo de espera, o Senhor Ele pode nos provar para saber se somos realmente merecedores de receber. E quando a gente se mantém no propósito, Deus Ele vem e cumpre. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, Ele diz lá no livro de Hebreus 6, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, quando não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, se o Senhor te prometeu algo, espere no Senhor com paciência. Glória a Deus. Se você está orando, ore mais. Se você está jejuando, jejue mais. Porque tudo isso é uma forma de você se aproximar do Senhor. De você ter intimidade com Deus. Porque é isso que Ele vem requerer de nós. Que todos os dias, a partir do momento que nós ouvimos a palavra, que nós venhamos a praticá-la. Para que nós venhamos ter intimidade. Para que nós venhamos ter relacionamento com Ele. Glórias a Deus. No livro de Provérbios, vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Então, quando a gente alcança a promessa, essa promessa se torna uma árvore de vida. Então, tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glórias a Deus. E aqui a quarta coisa que Deus honra na trajetória de Samuel e a sua história. Porque Samuel, ele foi fruto de um voto, ele foi fruto de um sacrifício.
Samuel, ele foi a primícia de Ana. Samuel viveu todos os seus dias para servir ao Senhor. Samuel não estava à frente daquele povo por um acaso. Glórias a Deus. Não desprezemos, portanto, a experiência de uma entrega de uma vida por algo que parece ser belo aos olhos, mas não tem história e nem experiências com Deus. E foi assim que aquele povo pediu um rei e Samuel ungiu a Saul para liderar sobre eles. Glórias a Deus. E no verso 18 fica claro o que acontece quando alguém rejeita aquele que é escolhido por Deus. O Senhor diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá. Ridecou manai de cantas, quantos sudecaia, ridecou manai de cantas no meio do meu arraial e rejeitando sudecaia, ridecou manai de cantas, a autoridade que eu escolhi. Ai de vós quando vos entregar na mão de Saul, sudecaia, ridecou manai de cantas, lamentarão, sudecaia, ridecou manai de cantas, por não colocar como autoridade aquele a quem eu escolhi. Ai de vós, sudecaia, ridecou manai de cantas, quando buscarem cobertura, mas não no meu espírito. Ai de vós, sudecaia, ridecou manai de cantas, quando buscai a sombra, mas não a do onipotente. Por isso arrependei-vos, sudecaia, ridecou manai de cantas, e respeitai-vos a ordem que eu estabeleci. Respeitai-vos, sudecaia, ridecou manai de cantas, a autoridade que eu escolhi. Eis que constitui sobre vós autoridades que são segundo o meu coração, homens que não são amantes de si próprio, que não amam o dinheiro, sudecaia, ridecou manai de cantas. Então vigiem, saiam dos meios, apartam-te, sudecaia, ridecou manai de cantas, enquanto é tempo, sudecaia, ridecou manai de cantas, para que possais tomar posse das promessas que tenho reservado, para que possais tomar posse das bênçãos que tenho reservado, porque aqueles que os abençoarem serão abençoados, mas aqueles que os amaldiçoarem serão amaldiçoados, sudecaia, ridecou manai de cantas. Glórias a Deus. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então Samuel, ele unge a Saul como rei. E quem foi Saul? Saul foi um homem escolhido pelo povo. Saul não foi uma escolha segundo o coração de Deus, mas fruto de um pedido do povo. No capítulo 9 do livro de Samuel, a Bíblia ela traz algumas características acerca de Saul. Então a Bíblia fala que Saul, ele era um homem da tribo de Benjamim, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Era varão forte e valoroso, tudo aquilo que é bonito à vista. Tinha este um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? E Saul, a partir daquele momento, se tornou o líder daquele povo. Glórias a Deus. E a unção, irmãos, a unção era um momento único e especial na vida de uma pessoa. Era um momento criado por Deus para a consagração de um escolhido por Ele. E cabia ao profeta, também separado pelo Senhor, ungir aquele que era chamado para exercer a liderança sobre o seu povo. Então perceba que no reino de Deus, a ordem é decência. Glórias a Deus. E a Bíblia também vai dizer, mais adiante nos capítulos 11, 12 e 13, que no princípio
o Espírito de Deus ele era com Saul. E pelo Espírito dele ser com Saul, Saul obtinha vitórias, seus inimigos eram entregues nas suas mãos. Mas a partir do capítulo 13, a Bíblia vai começar a nos relatar momentos em que Saul deixa de respeitar essa ordem e decência estabelecida pelo reino para os seus próprios deleites. Glórias a Deus. E então Saul começa a cometer erros. E então o Espírito do Senhor vai se afastando dele. E o primeiro erro que Saul comete é quando ele tenta usurpar o ofício sacerdotal. Quando antes da batalha contra os filisteus, Saul, na sua impaciência, não esperou Samuel para que Samuel oferecesse o sacrifício, porque antes das batalhas era oferecido sacrifícios pacíficos ao Senhor, para que o Senhor estivesse com aquele povo naquela batalha. E Saul não respeitou o profeta, e na sua impaciência, ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício em Gilgal. Então, a partir desse momento, Saul deixou a soberba e a altivez entrar no seu coração e desobedeceu o mandamento. E aí nós começamos a pensar, diante das nossas dificuldades, como é que tomamos as nossas decisões? Será que nós oramos? Será que nós vamos ir até o profeta, pedimos a direção e esperamos? Ou movidos pela impaciência, agimos com a força do nosso braço? E muitas vezes nos esquecemos que quando tomamos ações movidas pelos nossos braços, não tem como não nos sobrevir as consequências. No capítulo 13, no verso 13 e 14, Samuel diz a Saul: procedestes neciamente, não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor o ordenou. E a Bíblia vai nos relatando que Saul ele vai cometendo outros erros que vão cada vez mais afastando da presença do Senhor. Porque um dos outros erros que Saul comete é quando ele também, pela segunda vez, desobedece à voz do profeta. Quando o Senhor, através de Samuel, diz para ele que necessário é que ele mate todos os amalequitas. E Saul, então, resolve poupar a vida do rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo. Então, novamente, ele desobedece à voz do Senhor para fazer aquilo que era bom aos seus olhos. Então, irmãos, a gente começa a perceber aqui que Saul, ele deixou de ver Deus como prioridade. E é aí que mora o perigo. Quando a gente deixa de ver Deus como prioridade, irmãos. Deus, ele tem que ser a nossa prioridade em tudo, ele tem que ser a nossa primícia. Quando a gente acorda, quando a gente vai fazer algo, quando a gente dorme. Ele tem que ser, Deus ele não aceita, irmãos, descer na condição apenas de importante. Ele quer ser a nossa prioridade. E quando a gente olha para Saul e para Samuel, a gente vê o que? A bênção e a maldição. Porque Samuel, em toda a sua vida, desde o princípio da sua história, Samuel, ele foi motivo de honra. Em toda a sua vida, ele honrou ao Senhor. Saul, no princípio da sua trajetória, o Espírito era com ele. Porém, Saul desviou os olhos dos propósitos do Senhor. E aí, o Espírito de Deus já não era mais com ele. Glórias a Deus. Então, irmãos, quando a gente começa então a se afastar e não ter mais Deus como prioridade, a gente começa a ver as suas ordenanças com maus olhos. E aí, nós começamos a cometer como Saul atos de rebeldia. Atos que desagradam o coração de Deus. E essas obras de rebeldia só começam a acontecer na nossa vida realmente quando nós perdemos o Espírito Santo de Deus. E quando Saul, ele perde o Espírito Santo de Deus, ele é rejeitado. E Deus, ele escolhe outro e o coloca em seu lugar. Glórias a Deus. E aqui, irmãos, eu me recordo da parábola dos 10 talentos. Porque Deus, ele dá a cada um aquilo que consegue devolver.
e se não obedecemos aquilo que o Senhor requer de nós, como fez Saul, chegará um momento em que o Senhor também nos rejeitará e dará aquele que está produzindo mais, como aquele que multiplicou os talentos. Então, muitas vezes o Senhor te entrega algo e você está retendo. Muitas vezes o Senhor, Ele quer te usar com uma palavra. Muitas vezes o Senhor, Ele quer que você faça algo pelo seu reino. E nós, muitas vezes, não nos colocamos na posição, às vezes por medo, às vezes por vergonha, mas o Senhor, Ele nos diz o quê? Que é para nós virmos até Ele. Glórias a Deus. Você pode começar lendo um versículo, logo mais você já está lá lendo 2. Logo mais o Senhor, Ele já te revela uma palavra. Porque assim como Deus usa muitos dos seus profetas, Deus, Ele quer usar a cada um aqui neste lugar. E quando a igreja ela está ligada, conectada com a palavra de Deus, quando você vai até o irmão, você conversa com ele, você recebe uma palavra. Você vai até o outro irmão, você conversa com ele, ele te dá uma palavra. E um vai levantando o outro. Nós precisamos viver este amor dentro da igreja, onde cada um vai levantando o outro, onde cada um vai dando uma palavra para que o outro também vá, despertando a vontade de fazer algo pelo reino de Deus. Aleluia. Porque o reino de Deus precisa de pessoas como eu e como você. Que a Bíblia fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então a Bíblia fala, irmãos, se nós nos colocarmos na presença dEle, nós poderemos todas as coisas. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Deus, Ele cumpriu todas as promessas na vida de Abraão e na vida da sua descendência. Deus, quando escolheu Samuel, Ele tinha um propósito. E o povo rejeitou a Samuel e pediu um rei. E quando o povo pede um rei, eles começam a sofrer as consequências da sua escolha. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele diz que quando o povo ele se arrepende, Ele o quê? Ele ouve a sua voz. Porque Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor e nós nos voltamos para Ele, nós encontramos a porta que nos conduzirá para a salvação. Que nosso propósito, irmãos, tem que ser esse diariamente, buscar pela nossa salvação. Então, não desprezemos aqueles em quem o Senhor instituiu para liderar sobre nós, como o povo fez com Samuel. Porque muitas vezes uma petição fora do tempo pode causar muitas situações desagradáveis no meio do povo. Então, antes da gente fazer qualquer crítica, antes da gente se levantar, antes coloquemos os nossos joelhos no chão e oremos pela vida daquela pessoa. Glórias a Deus. E eu finalizo aqui como o Senhor diz em João 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glórias a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu só vou deixar uma pergunta para todos, tá? Quem é que nós estamos escolhendo como autoridade nas nossas vidas? São os Saús da vida ou são os Samuéis da vida? Se você ler toda a maldição que veio para quem escolhia Saul, o que vinha era só escravidão, dores, lágrimas, porque o povo escolheu aquilo que não deveria ter. Deus tem mostrado o tempo todo que os homens que Ele tem levantado aqui, Ele é quem tem escolhido. Porque pode ver que todos que foram consagrados foi debaixo de uma visão em quê? Em sonhos. E a Bíblia diz que Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E todos são consagrados com o chifre e não com o vaso. Porque são homens que Deus escolheu para governar o teu povo. Onde é que nós estamos buscando o aconselhamento? Qual é o cavalo que a gente está puxando para honrar? O que é que nós temos feito? Respeita a autoridade que Deus constituiu na tua vida. Porque Deus, Ele não pula a ordem, irmãos. Antes dele tratar com as ovelhas, Ele trata, sabe com quem? Com o pastor. Ah, pastor, eu estou apanhando, você não sabe que o teu líder apanha. Ah, pastor, eu estou chorando, você não sabe que o teu líder chora.
Ah, pastor, eu não estou aguentando mais. Você está achando que não tem dia que não dá vontade, irmãos? De pegar as coisas, abandonar tudo e ir embora. Mas por amor a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, a gente faz de bom grado. Não despreza a autoridade que Deus constituiu, porque elas velam pela alma de cada um. Se orar, vocês acham que eu gosto, irmãos, de estar ali no meio da congregação e trazer uma palavra dessa? É tão gostoso você chegar e falar, irmão, Deus vai te abençoar. Mas só que o caminho da bênção passa pela ordem, porque o reino de Deus é ordem e o quê? A gente sempre disse, você vê a abominação da desolação no lugar santo. Pega as tuas coisas e vai embora, não respeita não. Porque aquela autoridade já não é mais uma autoridade de Deus. Mas se Deus levantou um homem nessa terra para ajudar você a carregar a tua cruz, não despreza ele não. Não despreza não, irmão. Eu vou fazer um desabafo. Eu louvo a Deus por essa mensagem, porque ela é resposta de oração. Porque eu falo, Senhor, as pessoas não dão valor para o líder que Deus colocou. Muitos têm desprezado. Alguns têm esquecido até de onde Deus tirou. Não esquece disso. Não esquece disso, irmãos. O Senhor fala que a comunicação é um sacrifício que agrada. E a Bíblia diz que os teus pastores velam por vocês. E quando tem uma comunicação saudável, irmãos, a gente não faz a obra com dor, está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes quando a gente não tem uma comunicação saudável, a gente geme. Geme porque o coração angustia, o coração amargura, porque a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está procedendo. Por favor, não constitua sobre a vossa vida uma autoridade que Deus não escolheu, que homens escolheram, mas constitua aquela autoridade que Deus escolheu para a tua. Você sabe para quem Deus fez essa promessa? Aquele a quem tu abençoar será abençoado e aquele a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Foi para Abraão. E você sabe o que é Abraão considerado para nós? O pai da... Eu tenho certeza que tem um monte aqui que está aprendendo um monte de coisa que nunca aprendeu. E Deus usou um vaso. Você sabe o que essa pessoa tornou na tua vida, irmãos? Um pai na... Respeita. Uma autoridade, porque pai é o que dentro da casa. Abençoa Abraão que Deus constituiu na tua vida. Porque você vai ser abençoado. Mas se amaldiçoar, irmãos, a palavra também diz que será amaldiçoado. Amém. Amém. Foi longa a palavra? Eu louvo a Deus porque os eúticos caiu tudo da janela, tá? Paulo pregou 5 horas, tá, irmão? E todo mundo que estava olhando, querendo ir embora, tá? Que era o eútico que estava lá na janela, sabe o que aconteceu com ele? Profit, que Deus levante mais pregadores para pregar 2, 3, 4, 5 horas, tá? Ah, eu quero pegar minhas coisas e ir embora. Fica à vontade, tá entendendo? Eu quero ouvir o que o Espírito tem a dizer, do começo até o final. Eu louvo a Deus pela palavra. Amém, irmãos?